Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar, então, mais uma sessão do curso, mais um módulo, nosso 10º módulo do curso de formação de articuladores de leitura literária, que é um curso realizado no âmbito do programa Leituras em Conexão. Esse é o nosso 10º módulo, como eu disse, né? E nesse percurso que fizemos desde fevereiro, nos encontros mensais aos sábados, pela manhã, nós tivemos a oportunidade de conversarmos e debatermos e aprofundarmos em várias questões relacionadas à leitura, em especial à leitura literária. E também, obviamente, as questões que envolvem o letramento literário. Essa noite, ela, de certa forma, é um espelho da primeira vez que nós nos encontramos, que tivemos também aqui, né, a presença do professor Hildo Cosson, que fez uma palestra conversando um pouco sobre o desenvolvimento de programas de leitura dentro das escolas, para que as nossas atividades não ficassem dispersas, mas se constituíssem num programa institucional escolar. Essa foi a nossa grande meta, nossa grande ambição, e percorrendo os banners, a exposição que está ali fora, né, e vendo a reação das pessoas, os sorrisos, os encantamentos que nós tivemos, parece que estamos no caminho certo. A coisa tem funcionado e espero que... Por isso que eu não quero dizer que essa é uma noite de encerramento, apesar da programação assim estar prevista. Eu penso mais que é um primeiro ciclo que se fecha, não é? E que aponta para nós outras possibilidades, outros rumos, outras atividades que devemos fazer. Acho que foi um primeiro momento muito bom, mas precisamos fazer mais. E já em conversas ali no corredor com várias pessoas, né, já apareceu propostas do tipo fazer circular esses banners por todas as escolas, quem sabe fazer por regional e depois fazer algumas por temáticas. Vocês estão lembrados que nós discutimos muito a relação da literatura, seja com a sala de aula, seja com a biblioteca escolar, ou mesmo com a família, com a comunidade, entre escolas. Nós selecionamos esses 5 espaços, esses 5 lugares, vamos dizer assim, para discutir um pouco os nossos programas e atividades de leitura literária, né? Bom, então, nesse percurso que fizemos, discutimos critérios de seleção de livros, discutimos conceitos relacionados à leitura e à leitura literária, discutimos um pouco as políticas públicas de leitura existentes, o kit da prefeitura, discutimos um pouco o nosso PNBE, que aparentemente está descontinuado. Eu digo aparentemente porque eu acho que a gente pode ainda insistir na possibilidade de retomada. E temos aí o PNLD literário, discutimos também algumas questões relacionadas, algumas polêmicas que esse programa vem trazendo. Mas, de qualquer forma, o mais importante é que estivemos juntos aí durante o ano todo, fazendo este percurso e, ao mesmo tempo que conhecendo as nossas realidades, articulando atividades coletivas. Eu, como coordenador do curso aqui pelo CEALI, desculpem, parece que nem todo mundo pode me conhecer. Meu nome é Carlos Augusto Novaes. Ao final, eu estou me identificando. Mas aqui me chamam de Carlos Novaes. Eu coordenei o curso a partir do CEALI. Tá? Bom, eu vou chamar, então, alguns colegas, algumas pessoas importantes nesse processo, que deram todo o suporte, todas as condições para que ele se realizasse e tivesse êxito, como estamos reconhecendo neste momento. Então, para compor a mesa de abertura dessa sessão de hoje, eu convido o professor Wagner Ahmed Awarek, vice-diretor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. A
Professora Francisca Isabel Pereira Maciel, diretora do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, CEALI, da Faculdade de Educação. A professora Noara Maria de Rezende e Castro, da Coordenação Geral. A Noara participa da Coordenação Geral do Programa Leitura em Conexão e, nessa noite, está aqui representando a secretária de Educação, professora Ângela Dalben. E o professor, bibliotecário, como diremos, né? Ricardo José de Miranda, também da Coordenação Geral do Programa Leituras em Conexão. Bom, a mesa composta. Eu passo, então, a palavra ao nosso vice-diretor da Faculdade de Educação. Bom, boa noite a todos e todas. Com satisfação, né, que a gente está aqui nesse momento de encerramento ou de uma nova etapa, né, de um novo ciclo desse curso que agora se encerra. Eu quero, então, afirmar a importância da presença de educadores e educadoras que vivem a sala de aula, que fazem a escola acontecer, né, aqui na Faculdade de Educação e na realização do curso. A Faculdade de Educação se sente, né, honrada, tem o prazer de estar sempre em contato com quem faz a educação, com quem realiza a escola. E também parabenizar também ao CEALI, em nome do seu coordenador, Carlos, aos professores e funcionários, né, que fizeram esse ano, esse curso acontecer. E também a Secretaria de Educação, por essa iniciativa de valorização e reconhecimento do direito à formação dos professores que participam da rede. Principalmente nesse momento que a gente vive de negação, né, da ação docente, da nossa ação na escola. Então, é importante essa auditório, com todos vocês aqui, educadores, educadoras, professores, professoras, porque eu acredito que esse auditório, no ano que nós passamos agora em 2018, vocês estando aqui fazendo um curso, se preparando, se qualificando, né, e acreditando, eu acho que essa qualificação mostra que vocês acreditam na educação. Não, vocês não estariam aqui fazendo essa qualificação. E isso, para mim, é um sinal de resistência, é um sinal que vocês, na escola, a Faculdade de Educação e a Secretaria, né, estão de acordo que há uma resistência a essa negação da educação. Então, para mim, é muito importante, eu acredito muito nesses momentos para mostrar que, né, os profissionais da educação não vão soltar as mãos. Ok, gente? Então, essa é o que eu queria dizer e desejar a vocês boa noite, né, felicidades daqui para frente. Ok? Obrigado. Muito obrigado, Wagner. Eu passo a palavra agora para a professora Francisca. Boa noite a todas e todos. Mesmo que o Carlos tenha falado que não, essa coisa de terminar, mas eu vou começar falando que finalizar um projeto com tanta energia boa, né, que eu vi circulando ali, sabe, Carlos? É um final muito bom. Né? E mesmo nos momentos tão complicados como esse que nós estamos vivendo.
mas eu vejo que é justamente isso, né? Essa energia boa que eu vi passeando ali pelos banners, né? Vindo ali, né? Sirva-se da leitura, projeto de leitura em todo canto, viajando no universo da leitura, articuladores de leitura, projeto literário, bons textos, bons escritores, lendo eu posso, lendo eu penso, projeto Ler onde, como puder, driblando os obstáculos, ler se aprende lendo, escritos mineiros, viajando pela leitura, ou seja, eu não vou ler todos, mas eu fiz uma viagem, né, uma viagem boa, uma viagem prazerosa, fazendo o caminho ali, né, pelos banners, e saber que aquilo ali é fruto do trabalho de vocês. Então, assim, isso, sabe, é algo que dá uma energia e dá uma esperança naquilo que a gente pode fazer, né, fazer essa diferença. Né? Então, eu acabo ficando assim, né, emocionada, porque eu acho que esses momentos estão tão pesados que quando a gente ouviu isso aqui, eu fiquei assim, aliviada e fiquei muito feliz. Né? E é um presente para todos nós do CEALI. Né? Eu aqui na direção, o vice, o Gil ali na vice, estou vendo os colegas formadoras. Né? Acho que vocês, assim, em primeiro lugar, eu queria parabenizar vocês, professoras e professores. Parabenizo também as formadoras, né? A coordenação, junto aqui com a Zélia e o Carlos, né, à frente desse projeto. E, claro, essa boa parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte. Né? Aqui foi muito bom também, quer dizer, você rever, eu estou revendo aqui ex-orientandas, que hoje estão aí na vice-direção de escola e direção, vendo outros colegas, a Adriana e muita gente que a gente já vem trabalhando junto, e essa eu espero mesmo, né, que a gente possa, em 2019, repetir, sabe, Carlos? E aí, né, junto a Noara e o Ricardo, né, essa nossa parceria, né, porque, para quem participou esse ano, que possa dar continuidade. Né? E aqueles que não tiveram oportunidade, que possa ter uma primeira vez, agora a gente ter uma outra edição. E com isso, gente, eu acho que assim, eu não vou me alongar, porque eu acho que hoje o grande personagem da noite, né, o nosso querido colega que começou, abriu o curso, né, a formação, e que vai aqui também nos brindar finalizando. Parabenizo a todos vocês, em primeiro lugar, mesmo de coração, vocês, professores e professoras, né? E contem sempre conosco aqui no CEALI. Tá? Muito obrigada a todos vocês, obrigada, Carlos, obrigada, Ricardo. E aqui a direção, o apoio, as meninas aqui do CEALI, né, como bem lembrado aí o Wagner falando, o apoio que a gente precisa ter para que esses eventos possam acontecer, seja a lista de presença, né? os xerox prontos. Então, assim, obrigada a todos vocês. Tá? Viu, Nora? Obrigada. Nós aqui agradecemos, Francisca. Eu passo a palavra agora para a professora Noara. Boa noite. Bom, eu também tenho aqui uma emoção muito grande em ter estado com vocês durante todo esse ano. Foi um ano de persistência, que os encontros ocorreram aos sábados, alguns sábados, véspera do Dia dos Pais, véspera da eleição, mas nós persistimos. Né? Então, nós somos os heróis da leitura, eu acho, porque nós estamos levando para a escola todo esse movimento literário. E eu trago o grande abraço da professora Ângela, que não pôde comparecer por ter um outro compromisso, e tenho também que agradecer muito às escolas anfitriãs, as escolas que nos receberam durante todo esse ano, com todo carinho. A gente sempre estava fechando com elas na semana do curso,
E eu não tenho palavras para descrever o que eu vi lá embaixo, porque eu vejo em cada corredor que nós passamos as nossas crianças e os nossos jovens que precisam da leitura para deslanchar na sociedade como verdadeiros cidadãos. Sem a leitura, impossível. Né? E esse curso ele não encerra agora. Né? Os articuladores formados durante 2018 têm um grande compromisso em 2019, gente, que é implementar os planos de leitura. Hoje, nós vimos lá várias ações muito parecidas, não é? Várias escolas fazem o movimento da leitura, os clubes de leitura, todo o movimento para melhorar, mas estavam desarticulados. Né? Cada escola fazendo o seu movimento. Imagina a força que isso ganhou em 2018. E a força da implementação desse projeto em 2019. Os planos de leitura terão nosso acompanhamento. Adriana Mota, gerente dos anos iniciais, eu sou gerente dos anos finais, o Ricardo, nosso gerente de bibliotecas, nós estaremos atentos. E prometemos, mas não sei se vamos conseguir, uma continuidade. Né? Prometemos buscar uma continuidade do projeto em tempos de vacas bem magras. Né? Mas a gente vai tentar a parceria de alguma forma. Por isso é que nós temos força, porque a gente não desiste, que a gente é persistente. Estamos aqui pelas nossas crianças e pelos nossos adolescentes. Muito obrigada à equipe de formadores, aos articuladores, aos diretores. Eu estou vendo um diretor, o Paulinho, do Cônego Sequeira, a diretora Márcia, da Nordeste, e todos os coordenadores. Contem conosco. Estamos prontos para fazer a leitura decolar em 2019. Muito obrigada. Obrigado, Noara. Eu passo a palavra agora para o Ricardo José de Miranda, que também é da coordenação do programa Leituras em Conexão. Obrigado, boa noite. Primeiro, parabéns a todos, né, ao SEAD e à coordenação da Noara, que foi impecável. Né? E quero dizer que, ao ver a exposição lá embaixo, ao ter notícia dos trabalhos que são realizados nas escolas, dos investimentos que grande parte dos diretores estão fazendo em biblioteca, a gente diz que nós estamos no caminho certo, que valeu muito lutar para que esse curso realizasse. Tá? Muito obrigado a todos e parabéns. Muito bem. Então, dando sequência ao nosso programa, a gente vai desfazer a mesa agora e convidar o nosso palestrante da noite. Bom, então agora para o momento mais aguardado. Mas antes de convidar o professor Rildo Cosson, eu queria só registrar aqui a presença de duas pessoas muito importantes e fundamentais para esse nosso campo de estudos do letramento literário. Tá? Foram quase que criadoras, praticamente criadoras desse conceito, e estão aqui conosco nessa noite. Professora Graça Paulino. E professora Araci Martins. Ambas culpadas por muito do que nós estamos fazendo. Bom,
Então, agora eu queria convidar, né, o nosso palestrante da noite, o professor Rildo Cosson, vai nos brindar com uma palestra intitulada Leitura Literária para Todos. O Rildo é um pesquisador aqui do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, ex-professor da casa e futuro professor da casa. Fiquei sabendo dessa... não é verdade? E o Rildo também é um dos responsáveis pela consolidação e discussão e ampliação e verticalização desse conceito, dessa ideia do letramento literário. Tem publicado vários artigos, vários livros, entre eles, muitos estão ali referenciados nos nossos banners ali embaixo, o Letramento Literário, os Círculos de Leitura, o mais recente, e vários artigos que a gente tem discutido e debatido aí com ele nessa nossa trajetória. Portanto, convido para a mesa o professor Rildo Cosson. Boa noite. Eu vou ficar aqui embaixo, porque eu quero andar um pouquinho. Eu não sei falar parada ali em cima. Aí, o lugar está estreito, eu posso cair. Então. Obrigado, Carlos. Bem, eu respirar assim, né? Porque depois de ver todos aqueles banners lá, tem que respirar fundo, né? Respirar fundo pela alegria de ver o trabalho de vocês, né? O Carlos havia mandado já antes todos os resumos para eu ler e poder conversar com vocês hoje à noite, né? E fiquei imensamente feliz, né? Verdadeiramente feliz de ver que vocês estão, não é no caminho certo só, não, né? Estão fazendo a coisa acontecer. Né? Então, eu fiquei verdadeiramente emocionado de ver que vocês estão, né, trabalhando com a leitura literária. Né? E eu acredito profundamente. Eu estava há pouco tempo no Sergipe e uma professora brincando comigo falou assim, professor, o senhor virou apóstolo da literatura. Né? Acho que ela era meio religiosa, assim, né? Né? E eu assim fiquei, digo, bem, se é por questão de crer, né, de ter um credo, então eu sou o apóstolo, sim, eu acredito. E eu acredito que a leitura literária pode transformar vidas. Né? E acredito nisso porque transformou a minha. Então pode transformar de todo mundo. Parei com a pregação. Tá? Eu quero também agradecer, né, os meus colegas que estão aqui. Vocês sabem que a gente falar para os colegas, né, é uma responsabilidade extra. Né? E falar para frente da Graça, da Araci, do Gil, da Célia que está ali, né? Da Isabel, a gente fica assim, né? Meio preocupado. Agora, eu vou fazer de conta que eles não estão ali, vou conversar só com vocês. Tá certo? Né? Porque, né, eu vou aproveitar ali, se o tempo estão de vacas magras, se tem vaca, há a possibilidade de ter leite. Então, né? Se ainda tem vaca... Não é? Eu queria primeiro destacar, né, a vontade era de ler todos os banners, todos os trechos que estão dos relatórios, né, para evidenciar para o conjunto como é que isso é importante para a gente construir uma comunidade de leitores. Né? Acho que um dos conceitos básicos do letramento literário que nós começamos a trabalhar é essa ideia que nós somos uma comunidade de leitores. Nós construímos na escola a comunidade de leitores. Isso é muito importante. Então, seria bom poder ler todos os banners juntos, né? Aquela leitura assim, emocionada, né? Para mostrar que a coisa aconteceu. Na impossibilidade disso, eu destaquei alguns trechos. Né? Aí eu perguntei para o Carlos, posso falar isso sem identificar a escola? Porque eu sei que dá ciúme, né? Então, eu quero dizer para vocês que eu queria ler de todas as escolas. Né? E vou ler só de algumas, porque eram algumas coisas que eu gostaria de comentar, né? Que me chamaram bastante atenção. Mas os projetos todos estão nota 10. Né? Eu sou professor, tenho que pensar em nota. Né? Deixa eu ver se eu consigo ler, né? Porque eu estou sem óculos. Eu sou aquelas pessoas orgulhosas, sabe? Que precisam usar óculos, mas finge que não precisa. Né? Então, se eu botar aqui o papel na frente, é porque eu não quero olhar para vocês, não, é porque realmente está... Eu achei muito interessante, uma escola colocou assim,
Temos plena consciência de que estruturar e consolidar um programa de leitura leva tempo e exige um esforço coletivo da escola. Direção, coordenação pedagógica, professores e equipe da biblioteca precisam trabalhar em equipe para que os projetos sejam bem-sucedidos e a formação de leitores ocorra efetivamente. Trata-se de promover o encontro da leitura com a vida dos alunos. Assim, eles poderão perceber que a leitura está em conexão com o mundo, tanto com o mundo interior de cada um, quanto com o mundo ao redor deles. Né? Eu achei essa consciência, né, das duas coisas, ou seja, eu não posso ensinar sozinho, né, porque nós professores, nós temos uma ideia mesmo assim de sacrifício e de se colocar um pouco na missão, né, e às vezes a gente pensa que está sozinho, né, está lutando contra tudo, contra todos, assim, meio quixotescamente, né, mas, na verdade, a nossa luta só tem sucesso quando ela envolve todos, a família, a escola, né? E quando eu penso na escola, estou pensando em todo o conjunto da escola. Eu sempre falei, né, acho que vocês lembram da primeira vez que eu falei aqui, que a leitura na escola vai funcionar quando toda a escola começar a ler. Não só os meus alunos precisam ler, toda a escola precisa ler junto. Né? Eu acho que essa escola aqui registrou muito bem isso, né, que o projeto só teria sucesso se tivesse essa percepção. Um outro trecho, né, de um outro relatório, né, que eu achei muito interessante. Propusemos um projeto para toda a escola. O projeto foi inicialmente sugerido pelos professores da turma da manhã, que atende aos anos finais do ensino fundamental, mas vai ser estendido a todos os outros anos. No entanto, por várias intercorrências, ele não se efetivou para esse ano. Assim, vemos que já acontecem muitos projetos de leitura que outros foram propostos, porém, de fato, muitas ações ainda não aconteceram. Né? Depois ela vai explicar, né, tudo mais. Então, acho que aquilo que a colega falou aqui ainda há pouco, né, que tem que continuar, que a ideia de continuação é essencial. O que não deu para fazer esse ano, por qualquer razão, né, não quer dizer que não vai ser feito mais. Né? Eu tenho que pensar para frente, eu tenho que ver o que vem mais adiante. Então, se não deu fazer esse ano, vamos fazer o ano que vem. Não pode deixar de fazer. Né? Porque não pode só projetar, né? Não pode só planejar, só colocar no papel, que é bonito. Né? Mas, como se diz popularmente, o papel aceita tudo. Né? A gente tem que fazer as coisas acontecerem, tem que sair do papel para a prática, tem que tirar do papel e fazer a coisa acontecer. Né? Uma outra escola colocou: com a implantação do projeto, ampliamos ainda mais nosso campo de atuação, com novas propostas de trabalho e com trocas de experiências repassadas a todos os professores, ajudando na construção e desenvolvimento de novos projetos literários na escola. Todos os projetos são amplamente divulgados pela escola, com calendário estipulado, aberto para toda a comunidade escolar e com a participação das famílias. Eu achei ótima essa ideia de ter o calendário aberto a todos. Né? Quer dizer, é bom que todos saibam o que vai acontecer. Não é surpresa para ninguém, não tem que ser surpresa, a não ser alguma coisa que seja necessário. Né? Mas, o geral, é que tem assim... A ideia do calendário é importante porque funciona como uma agenda. Né? Sabemos o que vai acontecer no mês que vem, no próximo mês. Então, essa ideia de ter um calendário, eu acho muito interessante para nós termos a sequência dos acontecimentos. Né? Acho que funciona muito bem. Uma outra escola colocou assim: o foco do articulador da leitura é proporcionar que a escola seja uma comunidade de leitores literários, que partilham de suas experiências e que passam a olhar o mundo através de diferentes leituras. Né? Aí eu acho que o papel do articulador de leitura, né, que talvez seja o grande ganho nosso de fazer o curso, de trabalhar junto, né, é algo fenomenal. Porque o que a gente observa, não só aqui nas escolas municipais de Belo Horizonte, mas, de um modo geral, tem muitos projetos de leitura. Né? E financiados até por diversas agências e tudo mais. Até a CIA financia projetos de leitura. Né? Eu digo até a CIA porque, como ela vende roupa, né, ela podia pensar que ela financiasse outras coisas. Mas ela financia projetos de leitura, o que faz muito bem. Diga-se passagem. Quer dizer, não é por falta tanto de ter os projetos, é muitas vezes a falta desse articulador. Né? Então, o papel do articulador é uma coisa muito importante. Né? Então, força para os articuladores. Né? E que bom que temos articuladores. Que bom que temos essas pessoas, né, que estão se dedicando a fazer essa relação entre os vários projetos. Né?
Outra escola me chamou a atenção a questão das etapas, né? Ela diz assim: toda a comunidade escolar está envolvida em todas as etapas do projeto, como elaboração, desenvolvimento e acompanhamento, sendo que cada segmento participou de uma ou mais etapas. Né? Esse envolvimento real, né, que em todos os momentos, não é aquela coisa assim, senta lá a diretora lá com a equipe pedagógica, né, e planeja tudo, e aí os outros vão só executar. Né? Quer dizer, o fato de todo mundo estar se envolvendo é significativo, mostra que a coisa tende a acontecer mesmo. Quando nós, né, nos envolvemos no conjunto, as coisas se tornam realidade. Né? Ainda essas experiências que eu tenho recebido ao longo das falas, né, nesse Brasil todo, né, teve uma professora que falou para mim, né, lá no interior do Paraná: professor, você é um sonhador, né? Seu sonho é quase que impossível, né? Eu quase que digo para ela, né, que sonhar mais um sonho impossível, né, lutar, fazer aquela declamação, mas quando eu não sou bom de declamar, né, eu só falei assim, né, você pode dizer que eu sou um sonhador, né? Mas eu não sou o único, né? Se nós sonharmos juntos, né, a gente constrói a realidade. Ela estava pensando na música do John Lennon, mas eu estava pensando no poema Tecendo Amanhã, né? Cabral, não é? Então é isso, né? Se unirmos as nossas vozes, a gente tece um novo amanhã. Né? É essa, talvez, a força da resistência de que o professor falava antes. Né? Por fim, né? Não porque é a última, mas porque eu quero falar de outras coisas com vocês, né? Uma escola colocou: para que a leitura se faça presente na nossa escola, os alunos e professores frequentam a biblioteca toda semana, para empréstimos e participação em atividades literárias. E aí elencou, eu vou elencar aqui simbolizando essas muitas atividades que vocês fizeram. Hora do conto, leitura de leite, vídeos literários, atividades ligadas ao projeto literário de cada ano, leitura compartilhada, debates, gravação de história, etc., etc. Né? A lista era grande. Né? E eu adorei a lista grande, né? Porque quanto mais leitura, melhor. Né? Quanto mais atividades, melhor. Né? Vão se espalhando. Então é isso. Parabéns para todas as escolas, parabéns para os articuladores de leitura, também parabéns para a equipe também vou dizer para vocês, né, gente? Agora deixa eu puxar a brasa para a minha sardinha, né? Com essa equipe do CEALI, né? Sucesso garantido, né? Me perdoe. Não precisava nem pensar no caprichoso, é sucesso garantido. Não é? Né? E para celebrar isso, eu queria que todos vocês ficassem de pé, que eu vou ensinar uma técnica especial para vocês, né? Araci, vem cá, Araci, sobe comigo aqui. Vem cá, Araci. Obrigado. Eu vou subir com a Araci aqui para vocês verem. É uma técnica especial. É algo que vocês nunca fizeram na vida, né? Eu acho que nós, professores, estamos vivendo tempos difíceis, não é? As relações da escola, né, antes já eram muito mais tranquilas. Né? Agora, a mãe não gostou da leitura que o professor indicou, vai lá no Ministério Público reclamar que a leitura está ruim. Né? O pai não gostou do que você reclamou, tirou o celular do filho que estava passando mensagem no meio da sua aula, vai lá entrar com um processo. Então, a coisa está meio complicada, não é? E a gente precisa recuperar aquilo que faz a nossa essência. Né? Então, vou mostrar para vocês como se faz. Primeiro, vocês pegam um colega e fiquem de frente, assim como eu estou para si. Frente para mim, assim. Todo mundo. Todo mundo. Não, sem mãos, soltem só. Assim como eu. De frente, um para o outro, por favor. Só de frente assim. Tá? Tá todo mundo de frente? Cada um já pegou o seu? Tá bom? Ó, tá certo? Aproxima um pouquinho mais. Não demais, hein? Não é muito. Calma, tá? Agora atenção, né? Abre os braços. Agora o corpo pro lado. Um pro lado, outro pro outro. Agora fecha os braços. Nós precisamos de abraço. Nós precisamos nos abraçar mais. Nós precisamos abraçar mais as pessoas, o mundo, os livros, as leituras. Precisamos abraçar.
Agora que vocês já foram abraçados, vem o mas que o Gil falou. Agora é a hora do mais. Você sabe aquela coisa assim do professor, assim, adorei tudo que vocês fizeram, mas... Agora vem a hora do mais. Né? Na verdade, não é a hora do mais, não, mas é algumas coisas, né, que é o porém. Eu queria reforçar alguns princípios do letramento literário, né? Não é que estejam faltando, é reforço mesmo. Está presente na atividade de vocês, mas eu queria que vocês atentassem para o próximo ano, né, que vai ter continuidade, no próximo ano, vocês atentassem para algumas coisas que são importantes. A primeira delas é que eu vi que muitas atividades estão baseadas na voz, né, na oralidade. E aí eu achei interessante que a gente pensasse nas diferenças, né, entre oralizar e ler em voz alta. Não é? São duas coisas diferentes e que às vezes a gente trata como se fosse a mesma coisa. Tá certo? Primeiro assim, né, oralizar um texto, né, ele pode ser feito através de uma leitura da memória, né, eu leio o texto várias vezes, guardo ele na memória e falo ele. Eu não estou lendo em voz alta, o texto, né, está na minha cabeça, na minha memória. Isso é oralizar o texto. Tá? Isso é oralizar. Quando eu leio o texto está na minha frente, está comigo. Tá? Então, eu estou lendo o texto. Esse exercício de leitura em voz alta, né, esse exercício é um exercício difícil para o nosso aluno. Não é? Normalmente, né, nós achamos que ele é um comprovante de leitura. Né? Mas a pessoa, quando muitas vezes ela lê, entre aspas, o texto, né, ela oraliza o texto, ela só fica falando, emitindo os sons. Né? É como aquele cantor da churrascaria cantando em inglês, ele não sabe uma palavra em inglês, não é? Mas ele canta com uma maravilha, não é? Com toda a emoção que ele consegue dar para a música. Né? Entendeu? Quer dizer, nós temos que ter clareza da dificuldade que é ler em voz alta. Então, a leitura em voz alta, ela não deve começar nunca a atividade, porque ela é difícil. Né? Ela deve ser sempre depois. Né? E para uma criança, lá no início de formação, é difícil ler em voz alta. É difícil. Porque ler em voz alta não é só decifrar os sons, os fonemas ligados àqueles símbolos ortográficos, gráficos, não é? Tem que ter a compreensão do texto. Eu tenho que fazer as pausas, eu tenho que respirar. Aliás, ler em voz alta é respirar. Uma coisa que eu não sei fazer quando eu estou falando, lendo, né? Mas tem que aprender. Eu já fui até fonoaudiólogo para aprender a respirar entre as palavras, não é? Mas tem que aprender mesmo, tá? Ler, tem que respirar, né? Tem que botar os acentos no lugar certo, fazer as pausas, né? Falar da tonicidade da sentença, que não é igual de palavra por palavra. Tudo isso interfere na leitura em voz alta. Aí nós pegamos lá o nosso aluno lá no primeiro, segundo ano e queremos que ele leia em voz alta muito bem. Tem jeito? É difícil. Então, se eu quero que o meu aluno leia em voz alta, se a minha atividade é uma atividade baseada na voz, eu tenho que pensar na dificuldade que é a leitura em voz alta. Tá certo? Além daquelas questões sociais mesmo, da pessoa que é mais tímida, né, que vai se constranger, etc, etc. Não estou pensando nesse aspecto, não, que também são importantes. Né, a parte da afetividade, do emocional, que é importante. Né? Então, o conselho, né, se você está trabalhando com a questão da voz, né, é importante que você veja esses aspectos e que pense que quando vai ler em voz alta tem que ser já depois que ele compreendeu o texto, que ele conheceu o texto, que ele trabalhou o texto, tá certo? Preferencialmente depois. Isso vale para você também, né? Você, professor, você não vai chegar na sala de aula, né? E aí, pegou o texto assim, ó, empresta o texto, colega, que eu estou aqui apressado, e os alunos vão sentir que você leu alguma coisa que parecia um texto, mas não é bem um texto, porque não vai ter muito sentido. Né? Nós também precisamos ter compreensão do texto antes de ler o texto em voz alta. Tá? Outro aspecto importante, que me chamou a atenção em várias falas, é a questão do prazer. Né?
Eu tenho um problema com a questão do prazer, do deleite, etc. Não é que eu não gosto de ter prazer, hein, gente? Eu não sou masoquista, nem sádico, nem nada. Eu adoro ter prazer. Aliás, é um prazer estar aqui, não é? Eu estou com fome agora, mas daqui a pouco vai ser um prazer. Então, prazer da boca, prazer de todos, né? Então, agora, só que, para ter prazer, né, no caso da leitura, é preciso conhecer. Tá certo? Então, nós não podemos ficar pensando, né, que se a leitura não agradar, se o texto não agradar ao nosso aluno, o texto não é bom. Entendeu? Porque nós podemos ter prazer em conhecer. Aliás, esse prazer em conhecer, esse prazer que nos desafia, né, o prazer de conseguir completar a leitura, de fazer a leitura de um texto mais complexo, ou de um texto que não é do nosso interesse imediato, né, nos faz mais forte. Nos dá autonomia, inclusive. Então, se nós queremos chegar a ter adultos conscientes, responsáveis, eles precisam, né, passar, né, por momentos em que são desafiados a fazer coisas que eles não fariam pelo seu bel prazer, porque isso acontece na vida da gente. Né? Nós fazemos muitas coisas que não fazemos porque temos que fazer, porque é necessário para chegar a algum objetivo. Estão me entendendo? Então, quer dizer, claro, né, que isso não quer dizer que se o aluno lê alguma coisa, se dá um texto que seria agradável, mas seja errado, não é isso. É o inverso. É que só pode ler se o texto for do gosto do aluno. Então, essa atitude é que tem que ser repensada. Tá certo? Tem que buscar, claro, gerar leitura de prazer, etc. e tal. Só não pode pensar que isso é uma razão absoluta. Né? E que, muitas vezes, o texto que vai ser mais produtivo para formar o seu aluno como leitor, né, que vai dar a formação necessária, né, para ele continuar a crescer, a se desenvolver, vai ser aquele texto que ele não gosta de ler, ou não leria se não fosse você tivesse mandado ele ler. Tá certo? Então, nada de investir no prazer sem pensar, né, que ele está associado à necessidade de formar. Né? Porque, se for só pelo prazer, né, a gente não precisava tanto da escola, né? Aí os nossos meios de comunicação, tudo já nos trazem momentos de prazer o suficiente. Né? Não é que a escola tem que ser um lugar que não tem prazer nenhum, não é isso, hein? Não vão depois dizer assim, o professor está instituindo a palmatória outra vez. Não é essa a ideia. Mas vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer para vocês, não é? É porque eu vejo muito assim, o aluno tem que ter uma leitura do prazer, tem que ter leitura do prazer, então esse discurso do prazer pode ser meio arriscado quando você está pensando em formar um aluno. Né? Exatamente, temos que ter mais equilíbrio. E não esquecer que as leituras, muitas vezes, que ficam com a gente, aquelas que nos formam, são aquelas que nos desafiam, né? Que exige esforço. Não é aquela fácil, não. Né? Eu tenho que partir do aluno, né? Mas não necessariamente do gosto do aluno. Eu tenho que partir de onde ele está, né? Para poder fazê-lo crescer. Né? Reconhecer ele como indivíduo, né? Que está em processo de formação. E o seu papel é justamente esse, né, de ajudá-lo nesse processo de crescimento. Se ele ficar lendo só a mesma coisa, só aquilo que ele gosta, ele não vai crescer. Né? Hoje nós temos um fenômeno muito interessante, que é do leitor bolha, né? Que nós temos o analfabeto funcional, né? E aí nós estamos agora o leitor bolha, que é essa pessoa que só lê as coisas que são daquilo e do seu estrito interesse. Né? Vai olhar o texto e fala uma palavra que está fora dos interesses dele, ele não lê. Não consegue ler, não entende, porque está fora do seu mundo. Né? Então, um dos nossos papéis é justamente oferecer essa multiplicidade de textos para que ele realmente se forme para além daquilo que ele tem, né, já o desejo e a vontade de ler. A outra questão que eu queria chamar a atenção para vocês é a questão da complexidade. Né? Aí, porque eu estava pensando na seleção de textos. Eu estive olhando os textos selecionados, né? E aí acho que tem que tomar cuidado com essa questão do que é complexo e do que é simples. Né? Porque o simples nem sempre é aquilo, né, que é pequeno. Um poema lírico, né,
Ele pode ser muito complexo, ele pode ter até 4 ou 5 linhas. Mas a intensidade do processo poético ali torna muito difícil de ser lido. Aí uma narrativa de 10 páginas, 50 páginas, vai ser muito mais fácil de ser lida. Não é? Então, vamos pensar muito nessa alternância entre o complexo e o simples, que nem sempre é a mesma coisa. Não é? Para os nossos alunos, sobretudo. E que é preciso estabelecer ordens de complexidade, sim. Né? Nós precisamos passar por ordem de complexidade, né? Crescente mesmo. E essa ordem de complexidade envolve, né, diferentes tipos de texto e diferentes temáticas também. Né? A diversidade não é só nos gêneros, né, nos tipos de texto, é também nos temas. Né? Há preferências, é claro. Né? A gente sabe, por exemplo, que os meninos preferem ler aventura e que as meninas aceitam melhor ler histórias românticas. Né? E são informações culturais que nós temos. Né? Agora, nem por causa disso eu vou só indicar leituras românticas para as meninas e só leituras de aventuras para os meninos. Ou mesmo a questão das idades e por aí adiante. Isso funciona também para o cânone e para todas as outras leituras que envolve, né, o repertório, a construção do repertório de leitura dentro da escola. Né? E, aliás, essa talvez seja a ideia que a gente tem que ter bem clara. Nós estamos construindo um repertório. Um repertório que não é só dos textos. E esse é o segundo ponto. Nós estamos também de modos de ler. Né? E aí uma coisa que é muito cara para nós que trabalhamos com letramento literário, que é ler literariamente o texto. Eu me lembro quando eu e Graça estávamos trabalhando num texto definindo letramento literário, né, em que Graça insistia comigo, dizendo assim, tem que ser assim, o letramento literário é a apropriação literária dos textos literários. Né? Porque eu posso ler um texto literário de forma documental ou de forma funcional. Ou seja, leio ignorando que ele é um texto literário. Leio para pegar informações. Aliás, a escola, o ensino de português faz isso tradicionalmente. Né? Leia o texto, tire 5 adjetivos, 4 substantivos, etc. Né? Quer dizer, é uma leitura funcional do texto. Não é isso? Então, quando eu leio literariamente, eu estou lendo para buscar os sentidos que o texto me traz através daquela negociação, né, que se estabelece entre o leitor e o autor através do texto. Né? Porque a gente nunca pode esquecer, né, que o texto literário ele exige a gente se deter sobre as palavras, se deter sobre a construção do texto. Né? E isso é uma forma de ler. A gente tende a pensar que a literatura é sempre o texto. A literatura é um texto, ou seja, uma forma de escritura, uma forma de escrever, mas também é uma forma de ler. São as duas coisas juntas que fazem a experiência literária. São as duas coisas juntas que dão a essência do literário e que fazem a transformação de fato. Né? Então, quer dizer, eu tenho que ensinar a ler literariamente, né? A investir sobre a leitura do texto, né? Naquilo que é codificado ou mostrado para nós como literário. Né? Não quer dizer que eu vou ficar pedindo para o aluno anotar assim, quantas metáforas tem no texto, não é essa a ideia. Né? Mas de trabalhar ao reconhecer a metáfora, verificar quais são os sentidos que ela traz dentro daquele texto. Né? Por que aquela metáfora está ali, o que ela está significando e o que ela me diz. Né? E aí a leitura literária exige realmente um tempo, que é o tempo da releitura, de ler e voltar, de se dedicar. Não é? Tem que ler com vagar. Né? E aí nós estamos aí entre duas coisas que são importantes, que é, né, a leitura extensiva e a leitura intensiva. Temos que combinar as duas coisas. Né? Ler vários livros é muito bom, porque nos dá condições de navegar entre os textos, não é? Entre vários tipos de texto. Mas ler intensamente um texto único também é muito bom, porque nos dá, né, a profundidade necessária. Tá certo? Então, a gente tem que ler as duas coisas na escola, tanto extensivamente como intensivamente. Né? E aí era bom que vocês se articulassem, né, nas suas atividades de leitura, essas duas formas de ler. Né? Tanto quantidade quanto qualidade. Qualidade aí no sentido de, né, ler atentamente um texto. Né? Onde você mandou os detalhes, toda a construção.
Eu gostei muito que várias escolas investiram muito em elementos do que eu chamo do sistema literário, né? Pensaram nos autores, pensaram em ler os paratextos, né? Pensaram em diferentes edições, pensaram em outros tipos de veiculação da literatura, como cinema, né? História em quadrinhos, etc. Tudo isso é muito interessante, né? E é bom que tenha essa variedade mesmo, né? Agora, não pode esquecer que eu tenho que, pelo menos em alguns momentos, eu tenho que ler um desses textos, pode ser qualquer um deles, né? Tenho que ler de maneira mais intensiva, né? Analisando o texto, né? Aprofundando o texto para poder descobrir até onde é que vai, né? a construção e o meu diálogo com ele. Um outro aspecto ainda, né? E esse me é muito caro, que é a questão da motivação. Não é? Pessoas que, como eu sei que vocês leram alguns dos meus textos, eu fico muito feliz por isso, vi o contexto também, que vocês leram que a sequência básica, né, começa com motivação, para depois chegar no encontro do leitor, o pessoal do leitor com o livro, para continuar, para chegar na interpretação, né? Então, esse momento inicial da motivação, ele é muito importante, porque ele dá um contexto para você ler os textos. Ninguém consegue ler um texto se não tiver bem um texto, se não tiver esse contexto. Nós somos adultos, já somos leitores, fazemos isso muito automaticamente. Eu pego o livro, olho lá, uma folheada, já sei se o livro me interessa, já sei qual é o campo que ele está trabalhando e já vou lendo, né, com muita propriedade. Mas para um leitor que está em processo formativo, isso é diferente. E mais ainda, se eu quero, né, explorar determinados elementos na leitura daquele texto, aí que a motivação é muito importante mesmo. Então, a motivação é essa preparação, não pulem essa etapa. Tem que preparar o aluno para que ele possa, de fato, ler e exercer a leitura adequadamente, né? Eu tinha mais uns 2 ou 3 conceitos aqui, mas eu acho que vocês já deram uma ideia geral do que eu estou querendo que vocês pensem, não é? E aí eu queria fazer um apelo, né, para os articuladores de leitura, sobretudo, né, mas o pessoal que trabalha na biblioteca especialmente, né, é que eu vi pouquíssimos círculos de leitura. Não é? E quem já teve a oportunidade de fazer um círculo de leitura, sabe que funciona de maneira fantástica na formação do aluno, né? Então, eu queria fazer um apelo para vocês, para que vocês incluam para o ano que vem, né, em algum momento, né, a construção de um círculo de leitura, da experiência de um círculo, não é, Marta? Uma experiência de um círculo de leitura, né? Porque o círculo de leitura ele funciona sem idade, sem tema, ou seja, não tem nenhuma restrição, né? Desde o aluno da educação infantil até os adultos da EJA, todos podem participar de um círculo de leitura, né? Seria muito bom que toda a escola tivesse pelo menos um círculo de leitura formado pelos professores e a administração, né, pelo corpo pedagógico, né, em que eles tirassem, sei lá, o final de uma terça-feira, né, ou o início de uma terça-feira para ler, né? Ler em conjunto mesmo, fazer a leitura como um círculo de leitura. Pensem nisso, é um apelo, tá? Não precisa comprar o livro Círculo de Leitura, não. A página do CEALI tem de graça lá a explicação de como fazer um círculo de leitura. É só entrar no glossário, né, que tem lá no glossário do CEALI, tem o texto de letramento literário, né, tem vários, e tem círculo de leitura. Dali tem todos os passos, naquela página do CEALI tem todos os passos de como montar um círculo de leitura. Tá? Assim, bem didático, bem explicadinho, passo 1, passo 2, passo 3, e aí você pode montar tranquilamente, sem medo de errar, né, ou de fracassar. E eu posso garantir para vocês que no ano que vem, né, quando a gente vier se encontrar aqui de novo, né, vocês vão poder dizer para mim, ó, eu fiz o círculo de leitura e valeu a pena, né? Bem, deixa eu tomar minha água. Eu quero deixar um espaço para a gente conversar, né, para vocês poderem perguntar e a gente poder falar, né? Então, eu vou contar agora, que eu não posso deixar de contar, né? Vou contar uma história para vocês, para acabar a minha fala, e a gente poder fazer uma conversa, né,
mas baseado nas questões que vocês queiram colocar em termos de perguntas e respostas, né? Antes de contar a história, só reforçar para vocês, né, que as ações de vocês, né, educar exige, né, tempo. Né? Comunicar é assim, ó, eu falo, você escuta e a gente já se entendeu, já vai adiante. Né? Agora, se eu quero transformar mesmo, né, eu tenho que educar. E a educação leva tempo. Então, vários de vocês já estão sentindo diferenças nas suas escolas. E isso é uma questão progressiva. Vai afetar ainda mais. E cada vez mais. Tá certo? Se você continuar a trabalhar com esse espírito do programa escolar de leitura. Né? Não pode parar, né? E tem que ser sempre, né? Independentemente da equipe de coordenação da prefeitura, que tem que apoiar e se mandar, mas independente disso, né? É o seu papel, é o seu sentido de missão. Tá certo? Bem, deixa eu contar então a minha história. Vocês já sabem que eu não sou contador de história, sobretudo aqui em Minas, né? É uma desgraça contar história em Minas Gerais. Né? Porque aqui tem contador de história de verdade. Eu, quando eu vou para fazer falas em outros lugares, as pessoas acham que eu sou de Minas Gerais, né? Porque eu falo uns uai de vez em quando, aí eles acham que eu sou mineiro. Né? Aí eu digo, eles perguntam, você é mineiro? Eu digo, uai. Aí eles acham que eu sou mineiro, né? E aí até acredito que quando eu conto a história, assim, como se conta bem lá em Minas Gerais, eu digo, pois é, em Minas Gerais se conta muito bem história. Mas como eu já estou em Minas, a coisa fica mais complicada de ficar contando assim histórias. Né? Mas eu vou arriscar. Né? Eu escrevi a história, não vou ler, não, vou tentar contar para vocês, tá? Porque eu li um dia desses, estava muito ruim a minha leitura. Quem é que conhece o mito de Babel aqui? Da Torre de Babel. Quem não conhece? Tem gente que não conhece? Vou contar, não. Não é? Pois é, tem que contar a Torre de Babel primeiro. Ah, não. Vou fazer o seguinte. Quem conhece, conta para o do lado aí rapidinho, em 3 palavras. Muito mais fácil. Isso. Quem não conhece, aí, ó, pergunta para a pessoa do lado. Vou dar 2 minutos para você perguntar para a pessoa do lado e se inteirar. Tá? Se inteira aí da história, porque para entender a minha história, vai ter que saber da história da Torre de Babel. Porque essa história aconteceu pós a queda da torre. Entendeu? Então, se você não souber que a torre caiu, não adianta. Como é que eu vou contar se você não sabe que a torre caiu? Então, é o seguinte. Se atualizaram aí? Então, vamos lá. Isso, nada como tio Google, né? Isso. Pois bem, tem uma história que diz que depois do castigo, né? E da queda inicial da torre, né? Porque a torre caiu só lá em cima, viu? Embaixo, né, teve uma base grande, não dava para cair, ficou lá os pedaços, as ruínas, né? As pessoas lá na torre ficavam totalmente incapazes de se comunicarem com as outras. Né? Então, gerava, obviamente, uma enorme confusão. Né? Alguns tentavam falar, né, explicar alguma coisa e saíam aos gritos. Né? Outros tentavam gritar e falavam manso. Né? Alguns tentavam falar de amor e só falavam de dor. Né? Outros queriam falar de tristeza e ficavam rindo. Né? Ou seja, era uma confusão dos diabos, nada dava certo. Né? E as pessoas, então, né, frente a essa impossibilidade de se comunicar, que separava a família, separava amigos, né, parecia até as eleições no Brasil, deixava todo mundo, né, em pé de guerra, literalmente, não é? Terminaram, então, começando a abandonar a torre. Né? Começaram a sair para procurar algum lugar na terra onde tivesse alguma paz, né? Alguma possibilidade de se ter um momento de paz. Então, né, eles iam descendo, e quando eles já estavam assim, na última fase da torre, na base, né, já prontos para sair, né, aparecia lá um senhor, né,
no meio do nicho, chamava, as pessoas estavam saindo, né, fazendo sinais para as pessoas irem até ele. Né. Algumas pessoas se olhavam desconfiadas, né, diziam assim, é mais um louco, e aí iam para outro lugar. Outros olhavam, tinham pena do coitado, diziam assim, então vamos lá ouvir o que ele tem para dizer. Né. E eles se aproximavam desse senhor, e ele reunia aquelas pessoas que tinham parado e falava alguma coisa. Ele falava e mostrava um desenho. Né? A pessoa ouvia e a pessoa dizia alguma coisa. Ele pegava e desenhava alguma coisa que seria aquela fala da pessoa. Né? E aí as pessoas, quando saíam, levavam com elas aqueles desenhos. E iam lá para o lugar onde eles achavam que queriam encontrar a sua paz. E assim, né, vários dos grupos que foram saindo com as suas palavras rabiscadas de alguma maneira, porque era um desenho feito rápido. Né? Não era assim uma coisa caprichada, Leonardo da Vinci, não. Né? Era uma coisa bem rápida. E iam andando, né, e mantiveram, quando chegaram nos seus lugares, essa prática, né, de se reunirem no final do dia, né, em volta das fogueiras, no momento em que estavam mais relaxados, e começaram, então, a trocar sonhos, né? E, dada a impossibilidade de se compreenderem uns aos outros, utilizavam esses desenhos, né, como formas de se comunicar, e foram, ao pouco, se aprimorando, associando aos desenhos sons, né, e foram criando, né, uma linguagem. Né? E agora acho que eu vou conseguir ler, que esse final eu não consigo dizer. Né? Esse suspense é importante. Não é o professor procurando papel, não. É suspense mesmo. É um momento que você tem que parar para pensar. Bem, para não perder essa habilidade reconquistada, os homens passam a criar palavras novas e com elas compartilhar histórias, acompanhando os desenhos ou sons, ao redor das fogueiras ou nos lugares que consideravam sagrados. E aí iam misturando sonhos e acontecimentos, desejos e sentimentos, fantasia e realidade, imaginação e experiência, em um exercício de linguagem que também é um exercício de afirmação da própria condição de ser humano, de afirmação da humanidade. É um exercício de linguagem que nós, hoje, chamamos de literatura. Oi, pronto. Bom, como proposto pelo Rildo, nós estamos agora, então, no momento em que iniciamos as nossas conversas, questões, comentários, perguntas. Só gostaria que quem fosse fazer alguma observação, que se identificasse, falava de qual a sua escola. O microfone, obviamente. Boa noite. Eu queria falar sobre o que eu ouvi do Rildo. Rildo, quando você disse que o aluno, nós precisamos conhecer o texto antes de fazer uma leitura oral dele, eu fiquei assim um pouco assustada, porque quando na escola, eu sou articuladora de leitura Benjamin Jacó, da Regional Centro-Sul, e meu nome é Maria Helena. Porque a gente fez lá na escola cesta literária. E essa cesta literária assim, foi um sucesso enorme. E assim, a gente pede aos alunos para escolher um texto para ler. E muitas vezes o aluno fala assim, professor, escolhe para mim, eu não consegui encontrar um texto. E aí a gente escolhe um texto literário, um poema, alguma coisa assim, e passa para ele ler. E ele lê assim, divinamente, e ama. O turno para ouvir, é sempre na entrada do turno, tanto de manhã como à tarde. É uma escola pequenininha, né, de 1º ao 6º ano.
E aí os alunos ficam assim no maior silêncio, ouvindo o texto, e o estudante consegue ler sem ter lido antes, sem ter entendido o texto ou interpretado o texto antes. Então, quando você disse isso, eu fiquei um pouquinho preocupada. Eu falei, será que eu tenho que mudar isso ou eu posso continuar? Porque eles leem assim muito bem. E aqueles que se propõem a ler são aqueles que têm uma condição, que não são tímidos, né? Que tem. Inclusive, no turno da tarde, teve uma menininha que pegou um livro de literatura, acho que é a história da Branca de Neve, e ela não sabia ler ainda. E ela pegou o livro e começou a contar a história da Branca de Neve, parecendo que estava lendo. E aí a diretora estava segurando o microfone, e ela falou assim, gente, eu não sabia que o primeiro ano já estava lendo tão bem assim. Vou te fazer o contrário, vou te fazer um desafio. Faz essa mesma atividade que você está pensando em fazer, mas deixando que o teu aluno leia, prepara o texto antes. Deixa ele ler o texto antes, né? Verifica se ele compreendeu o texto antes, aí pede para ele ler. Porque aí você vai sentir uma diferença. Porque se você achou que ele leu bem agora, sem ele ter compreendido bem o texto, você imagina como ele vai ler tendo compreendido bem o texto. Vai ser muito melhor. Te asseguro, não é? Porque é assim, a tendência nossa, então, quando você não conhece o texto e vai ler de uma primeira vez, o que acontece? Você não sabe o que vem depois, então você não pode planejar as suas pausas, você não pode planejar a ênfase que você vai dar, você não tem condição, não é? Você lê, né? Aí o que você estava investindo, na verdade, na oralização, não é? Então, nós na escola, né? Sobretudo nas séries iniciais, nós valorizamos muito a oralização como sinônimo de que o aluno sabe ler. Né? Eu vou contar para você brevemente uma experiência minha. Né? Eu fui alfabetizador. Né? Eu digo fui porque faz muitos séculos, isso foi no século passado, literalmente, em que eu trabalhei como alfabetizador. E eu trabalhei com alunos, era uma turma de alunos especiais. Não especiais no sentido de ter algum problema, né? Mas eram especiais porque eram aqueles alunos que ficaram reprovados repetidas vezes. Né? Então, a diretora juntou essa turma especial de alunos que... Eles tinham, normalmente, entre já 10, 11, 12 anos, né? E já tinham... né? Já tinham passado pela escola tantas vezes, né? Por vários professores, então ela juntou todos eles, arrumou o horário da fome, que era das 11 às 3 da tarde, né? Nós chamamos de horário da fome, e disse aí, ó, essa é a sua turma. Eu era muito jovem, né? E resolvi então que tínhamos que ensinar a ler esses alunos. E eles tinham uma particularidade, como eles tinham passado por várias salas, né? Eles conheciam de cor os textos dos livros didáticos que existiam na escola. Né? Então, você pedia assim, lê aqui, pegava o texto, mandava, lê esse texto aqui, ele abria o texto e ele lia, lá. Entendeu? Ele oralizava tudo. Sabe? Aí, se você pegasse qualquer outro texto que ele não conhecesse, pede para ele ler, ele não conseguia falar a palavra A. Entendeu? Porque ele conhecia aquele, então já tinha memorizado. E aí nós fizemos um teste muito interessante, né? Depois de fazer todo o trabalho de alfabetização, para nós sabermos se eles sabiam ler mesmo ou não, porque era impossível, já que eles eram alunos hábeis nesse aspecto de oralizar, né? Nós fizemos um teste muito simples. Né? Escrevíamos num papel assim, abra a janela, feche a porta, faça uma lá, e aquele que lê e fazer. Foi assim que a gente sabia realmente aqueles que sabiam ler e que não sabiam ler. Uma coisa assim muito pragmática, né? Mas é só para dizer para você que muitas vezes a oralização nos engana. E nós investimos muito na escola em oralização porque nós queremos, né, que a pessoa comprove que está lendo. Agora tem mais uma questão. A oralização é uma situação artificial de leitura. Pense na sua vida adulta. Quantas vezes você lê em voz alta? Pensaram? Quantas vezes no cotidiano, nas situações reais de leitura, vocês leem em voz alta? Vocês estão vendo? Não é uma situação especial. Você lê em voz alta quando vai fazer um discurso, né? Numa cerimônia, não é assim? Na igreja, não é? Situações especiais. Usualmente, os usos que você tem da leitura cotidianos, né?
Eles raramente passam pela leitura em voz alta. Entendeu? Não, mas é bom para você elaborar melhor, né? Foi bom você perguntar. Então, é nesse sentido, eu acho que nós, que trabalhamos com a formação inicial, sobretudo, né? Tem que pensar nisso. Né? Essa ênfase excessiva sobre a leitura, porque, na verdade, você está enfatizando a oralização. Você está dizendo para o seu aluno, oraliza, você não precisa compreender o que você está falando. Você não precisa ter... Né? Aí eu estou, na verdade, dando para ele a mensagem outra, né? Contrária do que eu quero. Eu quero é que ele saiba que ler significa produzir sentidos. Né? Que quando eu leio, eu estou interagindo, eu estou dialogando. Né? E eu só dialogo se eu conheço o meu parceiro com quem eu estou falando. Né? Porque não fica aquela conversa meio estranha. Uma pessoa diz A, o outro diz B, ninguém se entende. Fica uma torre de Babel, antes da queda, ou depois da queda, sem a literatura. Mas eu acho interessante essa coisa. Meu nome é Ana, eu sou da escola Professora Maria Modesta Cravo. Nós fizemos muito trabalho assim, eu acho que trabalhando o texto, o significado do texto. Eu estou com alunos do 2º ano. Então, por exemplo, trabalhando Cecília Meirelles, os textos, igual... nós fazíamos, com os textos dela, livrinhos. E esses livrinhos, os meninos faziam, por exemplo, o leilão do jardim. Eles faziam o jardim, eles punham as flores. Daí a pouco todos sabiam, memorizaram. No sarau foi muito legal eles trabalharem dessa forma, porque todos sabiam. Se o menino, por exemplo, desejava falar no sarau, era uma briga, porque todos queriam, às vezes, aquele texto que foi muito trabalhado, todos sabiam. E aí todos tiveram oportunidade no sarau de eleger um texto para trabalhar. Mas todos tinham um significado aí importante. a leitura da memória, Nós né? fizemos muita associação do texto com a arte e promovemos essas coisas. Mas aí a leitura da memória, né? Essa relação emocional. Eu tenho meus textos, né? De que eles que me alimentam constantemente, né? Eu leio alguns textos, meus textos de cabeceira, eu deixo lá do meu lado. Eu leio nos momentos... Eu tenho um texto para ler no momento que estou triste, que eu tenho um texto para ler no momento que eu estou alegre, né, que eu preciso refletir. Né? Então, eu tenho lá. Toda vez que alguma coisa está errada na vida, eu vou lá para ler as Lamentações do Sêneca, porque elas me ajudam a ver melhor. Então, acho que todos nós temos essa relação... Devemos, inclusive, ter relações afetivas com os textos, e a memória serve para isso, para gerar essa afetividade. É a educação emocional também, que é bom. Né? Perfeito, maravilhoso. Né? É lindo ver quando as crianças declamam, mas declamam não apenas a voz, né? Quando elas traz dentro, né, do coração. Né? Saber de cor, saber do coração. Esse cor é o coração, não é cor, é cor. Né? Aqui. Eu sou Maria Emília, da Escola Cônsul Antônio Cadar, e eu vou falar da minha frustração. Eu fiquei muito encantada com a prefeitura, eu tenho pouco tempo de prefeitura, com esse trabalho, né, de articulador de leitura, porque só o fato de ter o articulador de leitura, as pessoas já começam a investir na leitura. Então, assim, eu percebi um movimento assim, de quem não fazia nada, bom, eu tenho que fazer, eu tenho que investir. Né? Então, é como se fosse um tratamento psicológico. Né? Só de você focar no problema, você vai. E aí eu imaginava que hoje, assim, vocês iam, eu nem sei se é para você e tal, que ia chegar para a gente assim, bom, então o ano que vem vai ser assim, a gente recomeça e tal. E aí ficou assim, uma coisa assim, né? A Noara colocou para a gente que vai tentar conseguir alguma coisa, mas a impressão que eu tenho é que assim, não é um projeto que a gente tem certeza que vai continuar. Né? Então, assim, eu estava tão encantada com a prefeitura e, de uma certa forma, hoje eu fiquei assim, extremamente frustrada. Eu vou te falar que até a sua fala, que eu adoro, eu já ouvi assim, tão... assim, né? Mas é uma coisa minha, não da sua fala. Depois que a mesa teve toda aquela fala, e aí assim a gente começa um processo, né? Eu sempre trabalhei em escola particular, tem pouco tempo de prefeitura e assim não tinha esse investimento, a gente que tinha que investir. E aí eu chego aqui de cara, eu consigo fazer como articuladora de leitura.
E eu achei assim, nossa, eu já até pedi demissão da escola particular, vou ficar só na prefeitura. E agora, né, o articulador de leitura nem... Eu já avisei, entendeu? Assim, eu achava, nossa, ano que vem vai ter, né, um projetão, entendeu? Então, assim, eu estou falando, nem é da sua fala, é da minha frustração. Bom, a Nora pediu para poder fazer um comentário. Bom, eu acho que, primeiramente, um ano a gente não joga fora, né, gente? Segunda coisa, o pedido de todos, eu faço aqui o meu papel de mensageira, porque eu não trabalho com valores financeiros, né, a minha parte é pedagógica, e a leitura está na escola, independente de qualquer coisa. O que nós estamos tentando e conseguimos nesse ano foi potencializar o papel da leitura na escola. E eu acho assim, que você não deveria ter saído da escola particular, porque a escola pública é luta, gente. Né? É momento, é sonho, é vontade de crescer, é acreditar também nos nossos caminhos. Então, eu acho assim, nós devemos continuar lutando e não ter o curso patrocinado ou configurado dessa forma, não quer dizer que em 2019 a gente não vai trabalhar muito. Mas pode ter as duas coisas, né, Nora? Pode ter as duas coisas. Não pode? Não fique frustrada. Nós vamos ter as duas, precisamos ter as duas coisas. Eu acredito que a leitura aconteça sempre. Mas o fato da gente voltar o olhar para a leitura, porque a leitura é tudo. A leitura, a partir do momento que você lê, que você interpreta, que você vê o que o outro, quem está falando, para quem está falando, por que está falando. Então, assim, a partir do momento que a prefeitura tem um projeto que é voltado para a leitura, é claro que as pessoas vão se preocupar mais com isso. Então, é nesse sentido. Agora, que a leitura acontece, eu não tenho dúvida. Quem acredita em educação, trabalha a leitura. Até porque acontecia antes, né? Vocês estavam fazendo antes, já todo um trabalho. A gente não tem dúvida quanto a isso. Né? E esse é um ponto de inflexão, e isso é importante que vocês mantenham isso. Né? Não podemos perder de vista que é um ponto. Agora, se puder continuar, vai ser muito melhor, né? Boa noite. Boa Meu noite. nome é Aline, eu venho por 2 escolas. Eu trabalho no Loreto, pela manhã, e eu represento também o secretário Humberto Almeida. A minha sensação é um pouco diferente dela. Assim, eu acredito que o trabalho de todos os formadores foi excelente, mas eu quero agradecer a Fernanda. Eu não estava na escola, na formação desde o início, eu não fui a primeira pessoa da escola que foi. Aí eu comecei já mais no meio, mas uma coisa que no nosso grupo, pelo menos, eu posso falar do grupo que eu frequentei, que ela sempre deixou muito claro que era para a gente articular essas ações, trocar essas ideias, montar esse projeto, pensando não só nesse ano e não só no nosso trabalho de articulador, que teria que ser um projeto para a escola se institucionalizar, para se passar, a partir daquele momento, sabendo-se que antes já eram feitos, para estar juntando aquilo tudo e que fizesse parte do projeto institucional da escola. Então, isso sempre foi muito frisado nas nossas reuniões. As nossas reuniões, não só por ela, que foi maravilhosa, como pelos colegas também que frequentaram, eu aprendi muita coisa com eles, foi muito bom. E hoje, assim, a única tristeza que eu tenho é que eu acho que está vazio, devia estar mais cheio, porque o curso foi muito bom, eu só tenho a agradecer. Se continuar, ótimo, mas, se não, o nosso grupo está lá para a gente trocar ideia e aprender mais. Obrigada, viu? Boa noite. Meu nome é Eurides Lemos. Eu quero agradecer a Marta, em nome da Oeste, né, porque foi excelente o curso que nós tivemos com ela. Levante-se, por favor, Marta. Eu trabalho na Escola Municipal Francisca de Paula. Lá nós temos assim um carinho especial pela literatura e trabalhamos bastante. Só que assim era um trabalho mais isolado, né? Assim, mais solitário. Aí, quando aparecia
no Café com Poesia, e todos sabiam do que estava se passando. E nós, através do curso, nós conseguimos costurar todos os solitários e viramos um grupão. E agora o trabalho assim, ficou muito melhor. Hoje mesmo teve um teatro lá, literário, hoje à tarde, e que os meninos do 5º ano, que nunca queriam ouvir falar de literatura representada, levantaram e pediram bis. O 4º ano, apresentaram uma peça de 35 minutos, e, no final, eles aplaudiram e pediram mais um, mais um, mais um. Isso, para mim, sim, foi hoje eu recebi o meu troféu. Então, a escola agradece, nós agradecemos. Eu estou aqui agradecendo em nome do diretor, de todos os professores que se empenharam bastante esse ano, e pretendemos continuar, porque nós nunca desistimos da literatura. Boa noite. Bom, acho que, nesse momento, precisamos, então, nomear todos os nossos formadores, não é? Porque o trabalho foi, de fato, coletivo e foi muito importante a participação de todos eles. Alexandre. Marília. Por favor, Marília. O Guilherme. A Fernanda. A Marta. Está aqui, Martinha. A Flávia não veio hoje, mas está aqui com a gente, está junto com a gente. A Célia, que está ali. O Roberto. A Elaine. Também preciso agradecer a outros 3 colegas que, em momentos distintos, participaram também do curso. O André Negre, que iniciou lá junto à Noroeste. Não pôde ficar com a gente, mas deu a sua contribuição. O Josilei, que depois precisou de sair, inclusive está fora do país, o Josilei. E agradecer muito a Cristiane, que também, em momentos importantes do curso, se fez presente e deu a sua contribuição. Não podia deixar de esquecer, de jeito nenhum, a professora Zélia Versiani, que iniciou toda a negociação desse projeto. Eu assumi posteriormente com a impossibilidade dela de continuar. Então, meus agradecimentos a vocês, que muito importante. E ao Carlos, né? Muito bem, senhor Rio. Aquela dupla, bom, né? Um canta, outro fala. Alguém mais? Mais uma fala ali. Estamos chegando ao final. Um recado. Um recado, muitas pessoas já estão saindo. E alguns me perguntaram a respeito dos banners, como que vamos fazer a partir de agora. A minha sugestão é que vocês retornem com eles, porque o ano letivo aqui na faculdade já está terminando, mas eu gostaria muito de promover uma exibição desses banners no início do semestre letivo, para os nossos alunos de pedagogia, nossos alunos de letras que estão aqui fazendo as licenciaturas, né, a licenciatura indígena, o LECampo, o pessoal do campo, pudesse compartilhar um pouco dessa experiência e reconhecer nela, né, ações possíveis de serem feitas por todos. Então, hoje, vocês podem levar o banner, devem levar o banner, porque depois vai ser difícil a gente ficar com eles. Mas já há conversas feitas com a Noara, com a secretaria, que a gente possa, por exemplo, fazer uma mostra itinerária desses banners, pelas regionais, depois por escolas específicas, enfim. Mas eles vão fazer parte também de um caderno pedagógico que a gente vai publicar ao final do curso, ok? Há a previsão de que em maio a gente tenha um CD com todo o material do curso disponibilizado para todo mundo.
Eu sou o professor Tristão, lá da Escola Municipal Paulo Mendes Campos. Eu queria que a gente, enquanto professor, a gente pensasse uma coisa que eu acho que é legal, né, a partir da fala sua, professor. A gente pensa muito no aluno lendo literatura. E nós, professores, estamos lendo literatura? A minha escola, nós estamos criando, na sala dos professores, uma estante com livros de literatura, como nós fizemos uma estante com livros de literatura para os alunos no corredor da escola. Nós estamos fazendo na sala dos professores. Eu já peguei o Cemitério de Praga, que alguém já doou para ler agora nas férias. Então, assim, a minha sugestão é que a gente pense na gente também, na literatura que a gente está lendo. E eu queria... Muito bem, professor. Eu queria que a Noara e o Ricardo, da gerência de biblioteca, pensassem no seguinte: o Vale Cultura nosso, né, que a gente tentasse resgatar ele e subisse um pouco esse Vale Cultura para a gente poder comprar livros. Professor, eu tenho toda a razão. E eu vou acrescentar uma coisa a mais. Deixem que seus alunos os vejam lendo. Não leiam escondido. Leiam na frente dos seus alunos. Deixem que eles vejam vocês lendo. Isso é importante também. Tá? E não esqueçam que esse programa que nós estamos falando é um programa escolar de leitura. Ou seja, é da escola, é para toda a escola. Nunca pensar que é apenas para os alunos. Não é? Oi, gente, eu só queria lembrar aqui a vocês que o Tristão vai lançar um livro de poesia dele. Ele é um poeta. Queria convidar vocês, vai ser no dia, passar para ele que ele vai explicar melhor. A gente que escreve morre de vergonha, né? É dia 15, às 15 horas, lá no quintal Escola da Leste. Eu estou lançando o terceiro livro, são poemas, A Sola dos Pés Respira Melhor Quando Toca o Solo. Esse que é o título. E aí eu conto com vocês lá, quem quiser ir. É um espaço, o Quintal da Leste, na Patagônia 272. Me parece que na Regional Centro-Sul, a Valéria vai fazer o convite, tá bom? Então, está todos convidados. Obrigado. Ô, Rildo, completando. Célia, muito obrigado pela que você nos ensinou, tá? Muito obrigado. Continuando, né, o que ele estava falando, o assunto, achei importante. E bateu de encontro com um projeto que nós estamos desenvolvendo lá na escola, chamado Literatura em Trânsito. Esse projeto, inclusive, ele consta no banner que eu trouxe hoje. Essa literatura em trânsito, a literatura transita na educação infantil, na educação de 1º ao 5º ano, transita na escola integrada e EJA. Então, assim, aí passa pela sala dos professores e por todos os lados. Transita pela escola inteira e fora da escola também, inclusive nos parques. Tá bom? Fantástico, né? É literatura em trânsito. Bom, chegamos... O Rildo está pedindo que eu fale um poema, mas de memória eu não tenho, assim, a não ser um pequeno haikai de um amigo, Marcelo Dolabella, que diz o seguinte: as chuvas de dezembro molham as 4 estações. Bom, então, após essa conversa, a gente vai continuar depois em outros espaços, outros lugares, conversando com os livros, com os textos, com as pessoas, com as nossas bibliografias ao lado, né? Eu agradeço muito ao Rildo, agradeço a todos vocês. Então, só peço para que vocês, então, retirem podem levar os banners, né? E a gente vai, então, pensar uma forma de fazê-los circular. Alguém me sugeriu, você, que perguntasse se o que foi encaminhado aos formadores era a versão final ou não ainda. Porque parece que a impressão não coincide com o que foi encaminhado, algo assim?
Só para lembrar, se tiver uma outra versão mais definitiva, que essa seja encaminhada novamente para os formadores, porque, como a Noara lembrou, a nossa expectativa é de construir um produto em que todos os materiais usados durante a formação, mais aqueles formulários que vocês preencheram, mais o resumo desse programa, dessa institucionalização das atividades que já estavam, inclusive, sendo desenvolvidas, nós vamos compor um caderno, vamos chamar assim, e disponibilizar para todos, ok? Porque o mais importante disso, como que o Rildo iniciou a sua conversa, é preciso fazer uma comunidade de leitores. Não é? Quem lê, nenhum de nós lê individualmente. Não é? Quem lê é a nossa comunidade e nós junto com ela. Muito bem. Obrigado pela presença de todos.